Amém. Né? A Bíblia fala lá, começa a ver Apocalipse, a entrada dos 4 primeiros cavaleiros do Apocalipse. E quem fala? É o Cordeiro que abre o selo, é o Cordeiro. Quer dizer, não é o satanismo, não é a seita, né? É o Cordeiro. Ele que dá o time. Ele que dá o time. Então vai entrar agora o cavalo branco. Amém. Né? E o cavalo branco, ele vem apresentando paz, poder, né? Opulência. Ele tem um arco nas mãos, ele tem um grande poder bélico, mas não tem flechas. Então, sem flechas. Não tem a flecha, ele entra sem flecha. Isso quer dizer mas ele tem um arco, ele tem um grande poder bélico, né? Ele é imponente, mas não vai usar. Vai usar de diplomacia. Entendi. Diplomacia, trazer a falsa paz. Como a Bíblia fala, né? Quando houver paz e segurança. Tenho bomba atômica, mas não vou usar. Agora não vou mexer nisso agora. Engraçado que as flechas estão lá na nota de $1 também. Tem a pirâmide, tem a... As flechas estão lá. A águia está segurando 13 flechas. E os ramos, né? Como é que é? O trigo, né? De um lado é trigo, do outro é flecha. Acho, né? E por que 13 flechas? Tem algum significado? Deve ter, né? Deve ter alguma coisa. Na verdade, ali quando você olha na pirâmide, que tem até uma coruja escondida na nota. Tem a coruja tem que pegar uma lupa, né? Que é pequenininha, né? Tem a nota de $1. Não sei se você já reparou que a pirâmide ela tem 13 níveis, né? Tem 13 degraus, né? E embaixo é um número em romano. 1776, né? Onde foi fundada o Illuminati. 1º de maio, né? Eles acham que é 4 de julho, né? Que é a independência americana. Não. Foi a data da seita Illuminati. Mas já tinha outras antes, né? Sim. Elas foram se unindo, né? E elas têm o mesmo objetivo, na mesma pegada, né? Não tem treta entre eles. Sim. Né? Então, aí o que acontece? Ele dá a saída francesa, permite que o Putin faça o que tinha que ser feito, né, ataca lá, Ucrânia, né, ataca a Ucrânia, e sob o pretexto do adrenocromo, né, que muitas pessoas ficavam, será que existe, não existe? Desde a época do desenho, Monstros S.A., você já assistiu? Sim. A criança gritava, enchia um tubinho. Né? Carregava a bateria, né? Mesmo. Carrega a bateria. Na hora, subia vermelho. É mesmo. Ali é a nota. Então, adrenocromo. Eles estão em outra dimensão, aí eles têm acesso ao quarto das crianças por um portal dimensional, né? Isso. Aí quanto mais assusta a criança, mais carrega a bateria deles. A bateria deles. E aí o Putin atacou, inclusive ele diz, né, que o pretexto foi esse, né, que ele atacou a Ucrânia, porque a Ucrânia estava sequestrando crianças russas para extrair o adreno delas, né, porque são crianças, preferência a tipagem O, que é universal. Né, aí ele encontrou um laboratório, isso foi notícia. Laboratório de armas químicas. De armas químicas, biológicas e também de crianças em coma induzido, né, para extrair o adrenocromo. Ele colocou isso saiu notícia em todo lugar. Você acha em qualquer lugar, não dá uma grande destaque na grande mídia. Mas deram uma noticiazinha assim e tal. Né? E falou: olha, eu ataquei, porque isso aqui ia ser enviado para os Estados Unidos. Salvei as crianças. Que em tese, o maior consumidor seria Hollywood, né? Tem uns caras que estão no formol. Estão no formol, Tom Cruise. Né? No formol, né? Então, isso já fizeram experiências em ratos, né? Nunca falaram de experimentos humanos, mas em ratos, pegaram a sangue, isso é real, é ciência. Rato jovem, joga o sangue dele em rato mais velho, o rato mais velho ele rejuvenesce. Sim. Né? Ou se ele tem uma doença incurável, aquela doença fica Agora, curada. até aquela matriz que não é tão famosa, Jessica Biel, ela tá falando abertamente que ela bebe sangue para rejuvenescer. Isso é facinho de se achar aí no... Isso é explícito, ela e o namorado. Um bebe o sangue do outro e tal. Sim, eu vi um lance desse aí. Você viu? Tá meio explícito o negócio agora. Aí tava a matéria, isso é fácil de achar, a matéria era assim, ao contrário do que Jessica Biel diz, há contraindicações de você beber o sangue. Pô, claro. A matéria era nesse naipe. A não ser que você seja um vampiro, né? Claro. Eu fico vendo até na Bíblia que o que a Bíblia fala pro homem não fazer... Aí o inimigo vai incentivar, né? Não consumo sangue, porque no sangue está a vida. Então vou consumir, né? Exatamente. Ele profana o sagrado, aí né? Invertendo, né? Vai aquela missa invertida, né? Então. Inclusive, essa elite global, né? Que formam vários grupos, não dá para você juntar todo mundo no mesmo lugar, né? Mas o Trump, o genro dele, são conhecidos já, né? Reagan também, Nixon, você encontra isso na internet, né? Dos clubes lá. Dos clubes, Bilderberg, isso daí.
do Groove também. Que tem a coruja, né? Já que a gente falou da nota, a coruja. Né? Já começam a cerimônia queimando a coruja. Sim. Né? E aí eles têm uma analogia que não é a real, é outra coisa. Sim. A queima de coruja Você acha que essa coruja tem a ver com esse clube ou é um símbolo ocultista? É um símbolo ocultista, porque a coruja é uma ave noturna. Ela enxerga no escuro, né? Ela é uma ave noturna e ela é um símbolo de sabedoria. Então mostra a sabedoria oculta. Sim. Né? Que os anjos caídos ensinaram ao homem. Como se fosse conhecimento do bem e do mal, né? Mais ou menos isso. Então ensinaram ao homem isso daí. E eles acreditam que eles são meio ricos, sabe? Eles acreditam que eles fazem parte de uma linhagem, né? Uma genealogia, genealogia que vem lá de Caim. Então, Caim mata Abel, né? Primeiro assassinato da história, ele teve depois filhos e filhas. Tubal Caim. Aí as filhas de Caim, segundo, né, a alta magia, as filhas de Caim, anjos cobiçaram. Né? Segundo o livro de Enoque é mais específico, ele tirou da Bíblia, né? Então foi considerado apócrifo, né? Mas é bem legal, Enoque, é a versão etíope, que é a melhor. E fala que um tal de Azazel dominava, era o chefe dessa legião. É um demônio. Tem na Marvel, né, o Azazel lá no... Tá ligado? Né? Tô ligado. E ele é um demoninho, ele né? pegou, liderou 200 anjos caídos. Esses vigilantes, né, que eles chamam os Watchers. Isso mesmo, os vigilantes, que eram poderosos e tal, e eles cobiçaram a filha dos homens, né, e tem uma distinção muito clara, filha de Deus, filha dos homens e tal, a gente vê muito claro essa distinção. E nasceram gigantes. Nasceram seres híbridos, né? Nos Néfilins, né? Então eles acreditam que tem uma linhagem, esse Néfilin. Então, naquela época, além de serem grandes, fortes, eram muito inteligentes, estavam construindo a Torre de Babel. Quer dizer, eu só fico imaginando a cena. É a única vez que você vê na Bíblia, Deus sai lá do trono, vem vir na terra, o que vocês estão fazendo aqui? Um trabalho. O que vocês estão fazendo aqui? né? Que porcaria é essa que vocês estão fazendo aqui? E tem um detalhe, eu queria até ouvir a sua opinião sobre isso, que Deus fala assim, vou interromper isso porque senão não haverá limite para eles. É sinal de que era uma coisa muito poderosa que eles estavam fabricando. Sim. Né? Eles estavam ensinando muita coisa aos homens e até começou a ficar pervertido. Aí Deus fala que vai trazer o dilúvio, né? E encontrou um justo na terra, encontrou Noé. Né? O que hoje eu posso chamar, eu uso essa terminologia, o guardiões. Então, guardiões são aqueles que preservam os valores divinos, sagrados, tal. Não deixa que o amor esfrie, não deixa que os valores sejam corrompidos. Eu procuro passar os remanescentes isso. Ali. O remanescente. Aí o que acontece? Né? Eu só confundi, o que eu falei é da Torre de Babel, não do dilúvio. Quando eles constroem a torre depois do dilúvio, aí Deus fala, desçamos e confundamos a língua, ele fala, por quê? Senão não haverá nada impossível para eles. Eu falo, caramba, eles estavam fazendo algo... E eles continuaram existindo pós-dilúvio. Aí eles se vangloriam, dizendo, tá vendo? Não conseguiram matar a gente. Sobrevivemos. Sobrevivemos, só que não foi isso, é porque existe algo chamado precedente bíblico, né? Então uma coisa que aconteceu poderia continuar acontecendo. Não é que eles sobreviveram. E eles também, não é que eles têm o poder de reproduzir, né? Então, acho que eu já falei isso aqui antes, né? Súcubos íntegros, né? Sim. Então ele só transporta a célula germinativa e tal. Inseminação artificial. Isso, uma inseminação artificial, né? E aquela energia, digamos assim, dessas entidades criou esses seres híbridos muito inteligentes, né, muito sábios, e começaram a ensinar para o homem uma série de coisas, segredos de alta magia e tudo mais, conexões, né, inclusive Salomão caiu, era o cara mais sábio, filho de um homem segundo o coração de Deus, Davi, né, tinha uma referência do pai, né, Davi, e é o que acontece, 1 Reis 10:14, ele recebia 666 talentos de ouro todo ano, 666, né, e esse é o número que nós vai ver lá em Apocalipse 13:18, que a gente vai entender o que é o significado, né? Mas ele recebeu lá. E ouro é minério, é sazonal, não é linear. E era todo ano a mesma quantidade, né? Era proposital o número. Proposital. Né? E logo depois ele cai. E interessante que ele pede sabedoria para Deus, e Deus diz que, além da sabedoria, da riqueza, né? E diz que ele vai dar uma sabedoria para ele acima dos egípcios. Está escrito na Bíblia. Então é interessante que a própria Bíblia diz que os egípcios tinham um conhecimento fantástico. Até hoje tem muito mais perguntas. Muitos mistérios aí não resolvidos. Né? Sim, muita coisa não explicado, né? Não só tem pirâmide no mundo inteiro. Quer dizer, quem que ensinou a forma piramidal, povos tão diferentes, tão distantes, sem conexão, né? Entre um e outro. Tem até aqui no Brasil, né? Lá na floresta amazônica tem, né?
Hitler se interessou por isso, mandou tropas para ir para ver. Ele era xereta com essas coisas, né? Então, muita coisa começou a acontecer. Aí o que acontece? Né, eles vêm dessa linhagem, né? Então eles são uma raça especial. É como se fosse aquela ideia dos merovingios lá no Dan Brown, né? No Código da Vinci. Ah, sim. Uma linhagem de... Eles vêm de uma linhagem. Tem a ver com essa Só ideia. que é uma linhagem profana, né? Então, Entendi. como não seria o tipo Priorato de Sião, né? Que supostamente era de Jesus, protege Maria Madalena. Isso, que é uma heresia, né? Mas eles criaram uma linhagem profana, né? Então quem tem tipo essa uma linhagem concorrente, né? As duas estão então concorrendo. tem alguns elementos ali que eles conseguem tabular, saber se você tem aquela genética, né? E esses grupos fazem parte dessa elite global, porque eles se consideram mais inteligentes, mais espertos, mais sagazes, né? Entra aquela história do sangue O negativo também? O negativo não tem uma explicação para o negativo, né? É um mistério ainda. O negativo não tem uma explicação. Né? Cientificamente não se sabe. Né? Mas é um sangue universal. O macaco tem, né? O positivo, aí o negativo não tem. Como eles partem da teoria da evolução, não faz sentido, né? Não faz sentido. Aí bom, voltando. Aí o Trump vai voltar. Tá? Já fica adiantado aí para você. Trump volta. Gravado nesse podcast. Ele volta, na boa, isso, ele volta, não adianta. O povo tá querendo que ele volte. Tá um clamor, né? Eu fiz uma live com um jornalista, né? E ele falou: não vai voltar porque não estão deixando ele, estão impedindo ele de se candidatar, até e de repente passou 2 semanas, liberaram ele. Tudo. Mas eu já faz parte da agenda, né? Sim. Ele tá lá e Israel gosta muito dele. Então vê ele como uma referência. Ele vai ter um papel importante, então. Importantíssimo. É o primeiro cavaleiro do Apocalipse. No meu entender, de ser o primeiro. Né? Ele vai trazer a falsa paz. O primeiro é o anticristo ou não? O anticristo. E aí ele vai ter o apoio do falso profeta, que seria uma profecia lá de Apocalipse 17. Né? Eu não sei como é que eu faço a sua interpretação disso, mas fala do 8º rei. A gente já falou. O anticristo seria não ele, mas o parente dele, né? Do Trump. Não foi eu que falei, não. Foi você? O Jared Kushner, né? Tem muita gente que diz que é o genro que é o anticristo. Não, mas ele é muito jovem. Ele não tem o poder bélico. Quem seria, na tua opinião? Já me falaram, eu queria até ouvir a opinião. Tá. E me falaram que o Trump não poderia ser, ao contrário, porque ele é muito idoso já e ele não é um chifre pequeno, ele já é um chifre grande. Eu falei, mas um dia ele foi um chifre pequeno, agora ele é grande. O que é um chifre pequeno? Porque o Apocalipse fala sobre isso, associa o anticristo a um chifre pequeno que cresce. Como é que você interpreta isso? Vocês já me perguntaram isso. Eu acho que ele cresce em termos uma alegoria, cresce em termos de poder, destaque global. Destaque global. Entendi. Um protagonismo internacional. Exato. Ele criaram órgãos. Você vê que depois da Segunda Guerra, criaram órgãos mundiais para controlar o mundo. Então hoje o que a OMS falar é lei. Sim. Né? Falou, tá falado. Fundo Monetário Internacional. Falou, né? O Fórum Econômico Mundial, vamos fazer o grande reset? Ok, vamos fazer o grande reset. Porque parece a ideia boa. Agenda 2030, beleza, 2030, vamos correr atrás do alvo aí. Sim. Né? E dentre o projeto é controlar a produção agrícola, fazer que a gente não coma mais carne bovina, uma série de coisas e tal, né? Então, o que acontece? Aí Israel é atacado. Eu cantei a bola no vídeo. Né? Você falava de outubro, né? Falava outubro. Né? Eu falei em vários podcasts isso. Você falou, fica atento para outubro. E curiosamente, outubro, pode pesquisar na internet, dá uma googada aí, galera. O outubro de 2023 foi o ano mais quente de toda a história, desde quando as medições começaram, em 174 anos atrás. Então o ano mais quente foi outubro. Né? Outubro, dia 7, Israel é atacado. Né? Mas assim, aí tem 2 fatores pelo fato que ele foi atacado. Primeiro, estavam profanando o solo santo. Primeira coisa, estava tendo uma rave lá. Tá? Então isso dá uma legalidade espiritual, tá? Né? No meu entender. E uma outra questão também, eu creio que assim, o Mossad é muito inteligente, sabe? Para ele passar a perna no Mossad é difícil, né? E a revista Economist já tinha previsto isso na capa de 2012, né? E exatamente do jeito que eles entraram, com os parapentes, tudo igual, né? E eu peguei, eles mandaram uma foto para mim, isso é público, acho na internet também. Tem um soldado israelense com uma placa na mão, falando assim: nós vamos reconquistar nosso território e vamos construir o terceiro templo. Reconstruir o terceiro templo. Eles querem. Precisa da justificativa, né? Já tem Instituto do Templo, tem tudo pronto lá. Aquelas novilhas vermelhas. Eles negam, mas já tem. Então, assim, só uma guerra poderia redesenhar o mapa. Tinha que ter.
tinha que ter uma guerra, eles tinham que ter a legitimidade de defesa. Eu fui atacado num dia santo, filmaram um monte de barbaridade, né, para que o mundo olhasse, convencer a opinião pública, né, só que não convenceu todo mundo, né, ficou meio isolado, né. Aí o Hezbollah entrou também está entrando, agora o Estado Islâmico, agora estão ameaçando fazer um ataque simultâneo aí, exatamente, atualmente a gente está no mês de Ramadã, do calendário muçulmano, né, é um mês sagrado para eles. E aí eles termina hoje, eu acho, né? O Ramadã começou dia 11 de março, termina dia 10 de abril. Então é amanhã, né? Amanhã termina, né? Foi pertinho do eclipse, né? Parece que eles estão esperando terminar o Ramadã para poder... Isso, porque aí começa o primeiro ano... Se vingar, né, entre o ano de Nissan. Aí entra Nissan, então eles querem atacar no mês de Nissan. Vira a chave, né? E outra coisa curiosa também, quando a gente fala em Páscoa, né, ela é importante para judeus e para cristãos. Né? Páscoa é uma data importante. E fizeram um ritual, isso eu falei nos vídeos, acho que eu falei aqui para vocês também, um ritual as sentas altas, tá? Alta magia, não é qualquer um, né? Qualquer fundo de quintal, alto né? Escalão. Alto escalão, fizeram um ritual no dia 31 de outubro de 2023 para abrir portais dimensionais. Então existem espíritos territoriais presos àquele determinado perímetro territorial, não podia sair de lá. Por leis espirituais? Por exemplo, isso? Por exemplo, Jesus ele pega, expulsa os demônios lá no endemoniado Gadareno. Aí o demônio pega, pode ir pro porco, né? Por que ele pediu isso? Né? Porque ele era territorial ali. Para continuar na região. Para continuar na região. Não ir lá porque senão poço, ia pro poço. Ninguém quer pro poço. E é para sair dali é difícil. Não, pro poço tá lascado. Mas quem vai libertar que está no poço é Deus. O anjo vai trazer a chave e libertar Abaddon, que é o destruidor, vai liderar uma horda de demônios. E Apolion também, né? Tem demônios no Rio Eufrates também a Bíblia fala, mas aí interessante porque é o controle de Deus. O Apolo ele era o filho de Zeus, né? É como se fosse o filho de Deus. Faz analogia. Faz a corrente de Cristo, né? Exato, faz essa analogia. Apolion, né? Isso, bem essa pegada mesmo. Então eles estão preparando esse cenário. Então precisa ter uma guerra, precisa ter um caos. Uma guerra promove uma série de desdobramentos econômico, financeiro, abastecimento. Já está tendo crise de abastecimento na Europa. Né? Na Europa já está tendo, né? Greve de agricultor, tal, já está faltando, né? Com essa ameaça, né? de um ataque sinérgico contra Israel, Irã, Iraque, Síria, Turquia e Iêmen. Né, a CIA cantou a bola, a CIA avisou Israel, vocês vão ser atacados, mas se prepare que eles estão se organizando. Então Israel está em estado de alerta máximo, né, e você procurar pela internet, você acha aí, os mercados estão vazios. Eles levaram toda a comida para os bunkers, estão tudo no bunker, está tudo no bunker, está tudo embaixo da terra, porque não sabe como é que vai ser. Então eles estão em estado de alerta máximo ali. Eles têm um poderio bom, né? E eles ainda ameaçaram os Estados Unidos, o Irã, folgado, né? Ameaçou, falou, se você intervir no nosso ataque e for proteger, a gente ataca vocês, né? Porque tem extremistas no mundo inteiro, né? Se calcula hoje 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo e cerca de 20% seriam extremistas. Isso é mais de 350 milhões. É gente pra caramba, né? Maluco aí, né? Então, tem muito doido no mundo aí. E agora o Biden deixando o pessoal entrar à vontade. Então, e, quer dizer, abriu a porteira ali, né? E por isso uma das questões que o Trump volta também. Entendi. Ele garantiu, eu vou trazer a paz. Então é o cavaleiro branco. Aí depois do branco entra o vermelho, cordeiro abre. Aí vem o vermelho. Aí sim, vermelho, combate, conflito. O que está segurando o quê? Aí o cordeiro ele abre o segundo selo, né? O segundo selo entra o cavaleiro, um cavalo vermelho. Nesse cavalo vermelho tem uma simbologia dentro da escatologia bíblica, né? Que está ligado a sangue, está ligado a conflitos, né? Conflitos entre países e tudo mais. Aí vai ter conflitos. Mas hoje o Trump falou isso numa entrevista. Eu postei, tá no meu canal do Instagram e deixaram lá, né? Então não podem tirar porque é verdadeiro. Né, não pode dizer que é fake news, né? Ele falou mesmo. Ele falou, olha, vai ter sim uma terceira guerra, ele afirmou, vai ter. Eu sou o único que pode impedir essa guerra, né? E essa guerra acontecendo, ela não tem parâmetros na história. As outras foram terríveis, mas ele afirmou com todas as letras. Eu vi as armas novas que isso é aterrorizante. Armas assim de extermínio em massa, você assim, termina em massa. Tem a ver com coisa no espaço da Space Force, talvez. Tem muita coisa. Colocaram muita coisa já. Coisa
pra caramba. Em órbita, né? Tem muita coisa. Né? Então, assim, vai vir mais coisa por aí, né? Então tem muitos filmes aí que a gente vê que são meio preditivos, né? Então, biohackers, né? Mosquito geneticamente modificado, né? Sim. Aí modifica o mosquito da dengue para acabar com a dengue, cria um mosquito mais resistente ainda, que só morre na chinelada. Então, multiplica mais depressa, mais agressivo, né? E tá em alta, tá epidêmico o negócio aí. Não chegamos no platô ainda, né? Mas se abril, maio, aí piora. Aí o que acontece? Vai ter esse momento de conflito, né? O Trump, ele já deu uma entrevista dizendo, olha, se Israel estiver em perigo, eu vou pleitear a antecipação das eleições americanas, porque eu consigo colocar paz. Eu ponho ordem no galinheiro, tá? Eu tenho um vídeo lá no meu Instagram, tá lá. Eu falei, eu ponho ordem na coisa. Em relação à guerra de Rússia e Ucrânia, porque ele falou que ele vai tirar dinheiro, falou que a OTAN cortar o dinheiro da OTAN. A OTAN não é louca de atacar. A Rússia é muito poderosa, né? Eles têm mísseis que viajam 9 vezes a velocidade do som, hipersônicos. Aquele Satã, né? Que eles chamam de Satã. Tem outro mais potente ainda, eu esqueci o nome. Eu acho que é esse. Pesa 2 toneladas, viaja 9 vezes lá do som, né? E cria uma nuvem de plasma em torno dele que o radar não pega. Então, você não sabe onde o negócio está. E tem um alcance de 18 mil quilômetros. Pode atingir qualquer local do planeta. Então, eles têm um poderio grande, fora coisas biológicas, químicas que tem por aí, que a gente não tem nem ideia. Não tem nem ideia o que tem, a gente sabe alguma coisinha. Só a pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg chega pra gente aí, que a gente acaba recebendo informações. Então, vai começar esse cenário. Como é que a gente chega nessa data? Eles fizeram o ritual dia 31 de outubro, né, 23, de 2023. 2023 teve dia 7 ataque, né, aí depois dia 13 teve o dia da ira, foi decretado dia da ira contra os judeus, né, teve a eclipse, né, também teve sinais dos céus, teve um eclipse, e começaram, a coisa começou a pior, né? E eles entraram, o Hezbollah entrou numa base militar israelense, eles tinham um mapa, eles sabiam por onde entrar, sabiam a porta que estava aberta, sabe? Então, quer dizer, quem passou isso para eles? Como eles sabiam isso, né? Quer dizer, qual foi o furo da coisa? Né? Tem isso está na internet também, tá? É público, tem uma soldada israelense e ela fala, gente, não passa uma barata pela nossa cerca. Efrat Fenixson, o nome dela. Eu vi essa entrevista. Então ela falou, não passa uma barata pela cerca. Ela trabalhou até ali na fronteira com a faixa de Gaza. Ela falou assim, falei, isso aqui está estranho. Né? Passar um ratinho, toca o alarme, né? Toca o alarme, né? E tem o domo de ferro também, tudo, inteligência artificial ali que pega muita precisão. Mandam 5 mil mísseis, entra 2. Aquela barreira ali, aquela cerca, é a cerca mais monitorada do planeta. Sim, né? Tanto é que era para ser. Você chegou a ver a série na Netflix, Messiah? Vi. Então, ia ter a segunda temporada em 2023, teve, né? Não deixaram. Aí ficou para 2024, não deixaram. Sabe por que não deixaram? No roteiro, diz que o anticristo ia assumir o poder em 2027. Né? E aí eles não gostaram do roteiro e reprovaram. Cancelaram. Agora, por que 2027? Agora vamos chegar na parte interessante da coisa, né? Então, paramos no 2023. Não, e paramos no pré-tribulacionismo? Não, no Cavaleiro Vermelho com a espada na mão, que significa guerra. Tá? Guerra, que vai vir depois. Primeiro vai falsa paz, aí guerra, aí depois preto e amarelo, né? Tá? Então, Pale Horse, né? O pálido, né? Mas como é que a gente chega nessa data? Como é que a gente chega nisso? Jesus, ele tem muitos códigos na Bíblia e Jesus sabiamente sabia que os romanos poderiam mexer em alguma coisa, né? Porque eu escrevo, você escreve, né? Você sabe, às vezes um revisor vai lá, mexe e altera o seu personagem, né? Total. Mais de 300 bispos estavam dando pitaco lá no cânon para o Concílio de Nicéia, né? Então, alguma coisinha, né, mexeram, né? Claro que a estrutura está preservada porque Deus, a sua sabedoria, colocou codificado, para eles não entenderem. Né? Então, e Jesus, ele dá essa analogia. Então, eu estou às portas, né? Então, 70 anos, 2018, estou chegando.
fica atento aí. Tivemos sinais astrológicos antes, 2014 e 15, 4 luas de sangue, fenômeno raro, tetra de luas de sangue, seguidas, né? Caramba. 2 em 2014, é difícil, né? Raríssimo esse fenômeno, 2 em 2014, e coincidiram com festas judaicas, festas importantes judaicas, né? Dos tabernáculos e tal. Então, quer dizer, você jogar no campo da estatística, isso aí é muito doido, sabe? Né? E a Bíblia fala sobre lua de sangue também e tal. Então, aí a gente está vendo o cenário montando, sinais astrológicos coadunando conosco. Em 2023, começaram também a falar, pela primeira vez, a NASA começa a falar que existe UFO. Mas até então não falava. Não admitia. Eles conversaram, não fundamental, tem. Né? Aí eles começaram a falar. E o que eles... Tá aí na internet, isso é fácil de achar. Eles chamaram quem para o debate, você lembra? Para debater o fenômeno UFO, chamaram teólogos. Sim. Não ufólogos ou cientistas, convocaram teólogos. Sim. Por quê? Se sumiu, se rolar o arrebatamento, foram abduzidos, a culpa é do alienígena. Sim, já bota na conta dele. Põe na conta do alienígena, pronto, né? Mas acontece que desde a época de Nikola Tesla, ele já tinha o projeto de construção de disco voador. Só que ele não tinha tecnologia na época, né? Mas ele já sabia que era possível fazer. Assim que a tecnologia Wi-Fi hoje, ele descobriu. Só que ele não deixou registrado. Tanto é que quando ele morre, ele não casou, porque ele um QI de 240, né? Igual Isaac Newton também, falou que não tinha tempo para casar. Que ele é muito trabalho. A cabeça dele, ele pensava muito, alcançava o futuro, né? E a tecnologia Wi-Fi veio dele, né? Ele já tinha deixado tudo ali. Assim que ele morreu, a KGB invadiu o apartamento dele, morava em hotéis, tudo, né? Pegou as anotações dele, escondeu, né? E o que sobrou, a CIA foi lá e rapelou o resto. Então, eles têm tecnologia ali. E ocultaram a base 51 durante muito tempo. Sim. Aí o Obama, depois de muito tempo, 2013, o Obama falou, existe, pronto, acabou. Aí morreu o assunto. Hoje tem tecnologia suficiente para você inventar um apocalipse falso, né? Como assim? Um holograma. Holograma você faz no final dos tempos, o sol se escurecer, você pode com a bomba atômica explodir, matar um monte de gente. Então o apocalipse dá para ser fabricado também, se eles quiserem, né? Sim. Um apocalipse real, um fake. E a Bíblia fala de um grande terremoto. E tá todo mundo sabe que a gente sabe que vai ter o Big One. Sim. Né? Que arranca ali a Califórnia ali, né? Exato. E os tem o Yellowstone, né? Que é o... e assim, os desdobramentos disso é inimaginável, né? E fala também que as pessoas iam se esconder em cavernas. Caverna embaixo das montanhas. Né? Ou seja, bunker. Né? Por que você acha que Zuckerberg lá gastou 1 bilhão e 300 milhões de dólares para fazer um bunker para ele? O que esse cara sabe que a gente não sabe? Né? O pessoal fala do evento, né? Tal do evento. Pois é, então ele sabe coisas que a gente não sabe, tem muita informação. O Musk é dono da maior frota de satélite do mundo. Todo satélite tá lá, tudo dele. Tá monitorando tudo. Tudo dele, ele sabe todas as informações, né? Então, aí tá tendo essa treta aqui no Brasil, né? Para tentar tirar aí o aplicativo dele, mas na verdade eu vejo que assim, um pretexto, é um ensaio para poder alinhar tudo na mesma vertente, né? Vamos padronizar, vamos fazer uma regulamentação homogênea, né? Então ninguém pode falar nada. Então, é claro, se a gente pensar friamente, tem muita gente que não sabe nada e fala abobrinha. Né? Não tem conhecimento de medicina, não é cientista e fala o que dá na veneta. Mas assim, você furtar a opinião de um médico, de um cientista, né, é meio complicado, né? Eu acho que eles deveriam ter voz. Mas muitos que falaram acabaram sendo cancelados, né, tirados, né, alguns sumiram. Então, não querem que o povo saiba, né? Então, não divulgam muito. E o Brasil é um país que, assim, o nível cultural do brasileiro é muito baixo. Né? Eu vi uma estatística, eu fiquei estarrecido com isso. Um macaco, um chimpanzé, esses treinados, faz linguagem de sinais, sabe? Foi treinado. Ele chega a um QI de 90. A média normal do mundo é 100. QI 100. Brasil, né? 82, 87. E 60% do brasileiro. Né? Tem a ver com uma alimentação também na infância. Tem uma série com desnutrição. E também a escola não ensina, cara. Não ensina. Sabe? Até particular, tudo assim. Algumas doenças também que dá para proteger na criança e acaba tendo aí, atrapalha o desenvolvimento cognitivo, né? Sim, muita coisa. E hoje a tela do celular já foi comprovado. Também, mais de 2 horas de frente à tela, uma criança. E o Steve Jobs não deixava os filhos usar iPad, nem tablet, nem celular. TV. Só a partir de 14 anos, 1 hora por dia para fazer dever de casa.
Nem rádio no carro o Bill Gates não tinha. Pô. O jornalista foi andar com ele no início, né? Ele falou, você não tem rádio no carro? Ele falou, não. E você vê que esses grupos também, interessante lembrar, eles se reúnem todo ano. Para quê? Eles estão ajustando as velas, né? Estão calibrando, olha, isso aqui o povo está meio desconfiado, aí vai que a marca é o biochip. Então vamos mudar, vai ser a luciferase, né? Vamos fazer uns testes. Vamos fazer outra coisa, né? Aí tá dando muita pinta. Agora, eu tenho um vídeo, tá no meu... não, isso é a plataforma fechada, né? Que tem que vai ser na testa. Vai ser na testa, a marca vai ser na testa. Né? Então, vai através de um aplicativo, você vai saber se aquela pessoa... Na testa, né? Na testa. Aí ninguém vai poder comprar, vender, transferir se não tiver a marca. É profecia bíblica. Aí voltando para 2023, né? Ano mais quente da história, ano mais violento da história, isso está no Google, dá uma googada, 2023 foi o ano mais violento desde a Segunda Guerra Mundial. Então, de 45 para cá, o ano mais violento foi 2023. 2023 também. Calor altíssimo. O clima ficou louco, né? Quer dizer, a dengue chegou na Itália, chegou na França, né? Por causa do alagamento e aumento de temperatura. Né? O Pentágono tem um plano de contingência chamado CONOP 8888. Isso tudo é aberto, né? Isso aí você acha em qualquer lugar. Sim. Que é um plano de apocalipse zumbi. Né? É uma bactéria que está sendo descongelada lá no gelo e se ela se alojar no cérebro humano, tipo o que aconteceu no filme, né? Mas no filme lá, O Mundo Depois de Nós, não aconteceu com os cervos? Sim. Né? Ficaram meio assim, e começou a acontecer nos Estados Unidos. Tá tendo lá, né? Tá tendo lá, e diz que pode passar pro ser humano. Tipo uma vaca louca, só que... E se alojar no ser humano, vai pro cérebro, você vira um animal. E qual é a saída para isso? Extermínio. Não tem o que fazer, não tem cura. Aquele Guerra Mundial Z também, né? Que é com o Brad Pitt, ele vai um pouco nessa linha também. Pois filme, né? Olha, você imagina, eu lembro da época da greve dos caminhoneiros. Sim, né? Durou pouco tempo, não durou muito tempo, mas olha... Foi 2018 aqui? Não, foi antes, né? Não sei, eu lembro que eu saí... 18... Foi 17 ou 18. Acho que talvez 17. Acho que foi 17. Eu sei que eu saí de manhã, deixei minha filha na escola, fui pra academia. Por sorte, abasteci o carro primeiro. Estava na reserva. Aí quando eu saí, vi uma fila enorme, assim, o pessoal brigando por causa da gasolina. Sabe? O mercado é instaurado muito fácil. Muito. A gente acha que a gente está... de repente o mercado some papel higiênico. Eu não entendo isso. O pessoal no apocalipse pensa em levar papel higiênico. Primeira coisa que acaba é papel higiênico. O cara quer ter um momento de meditação. Limpa com jornal, com qualquer papel. Acaba papel higiênico. Esgotou papel higiênico. Quer ficar pensando se o mundo vai acabar. Ou seja, não sei... Se houvesse um apagão, alguma coisa assim, você está desprotegido, né? Algumas pessoas, claro, não posso falar por todos, né? Alguns falaram para mim que trabalham na polícia, falaram assim, se eu tiver que sair para defender um terceiro, eu vou proteger minha casa, minha família. Né? Eu não vou sair, quem puder. Né? Eu vou ficar em casa. Eu não vou sair para proteger um terceiro, não. Vou guardar minha casa. Garantir o meu. Vou garantir o meu. Porque aí vão te matar por uma garrafa d'água, vão te matar por um remédio, por uma comida. Né? Então, aqui no Brasil não está preparado para isso, não tem bunker, não tem nada, né? E até a cultura também. Eu já vi, tem um livro chamado Strategic Relocation, Relocação Estratégica, que é de um cara especializado em segurança, que o nome dele é Joel Skousen. Ele é sobrinho de um ex-agente da FBI, que é Cleon Skousen. E ele diz que o lugar mais seguro nos Estados Unidos é o estado de Utah, porque lá, além de estar em volta no meio de vários desertos, então, se acabar a gasolina, o cara não consegue ir a pé para lá vindo da Califórnia ou da Costa Leste. A água vem de cima das montanhas sem precisar de eletricidade, que é o derretimento das geleiras. E, além disso, como lá a maioria é mormon, os mormons têm uma profecia lá do cavalo branco, que eles vão ter 6 meses de guerra e tal. Então, todo mormon é incentivado a guardar comida, estocar comida. Então, o que ele diz? Ali, você não está com um vizinho hostil. Porque o vizinho não vai invadir tua casa procurando comida, porque ele já tem um estoque de comida em casa. Pois é. Então esses estudos são interessantes de onde está no momento de crise. No Mundo Depois de Amanhã a gente vê isso, né? Quando pega o negócio, os caras vão pedir ajuda. O cara já vem acaba a simpatia. A gente é vizinho, mas tipo, agora é cada um por si. E os carros lá que pifaram, da Tesla. Aconteceu igual. Aconteceu a mesma coisa. É verdade. Engarrafou. Quer dizer, é preditivo o negócio. Total. Cantaram a bola. Então,
Não, vou resumir mais ainda, vai. Então, 2023, né? 2023 começaram a falar do fenômeno UFO, né? Então, na verdade, eu creio que são armas de guerra. Popularizou. Como nunca se falou. Como nunca se falou. Eu já falei aqui extensivamente que isso eu pesquiso. E 2023 até 2030, que é a agenda, né? 7 anos. Sim, entendi. Né? Então, a Bíblia fala, Amós 3,7, que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Sim. Então, ele avisa sim. Claro, ele não vai dizer o dia, a hora, exatidão, isso ninguém sabe. Né? Mas a janela temporal a gente sabe. Até esse versículo que eles usam para falar, mas como é que você está botando data? Porque Deus falou que o dia, a hora, ninguém sabe. Mas Jesus continua falando, porém, os sinais aparecerão. Sim, os sinais, claro. Parece que a Bíblia termina ali, não termina, ele continua falando. Né? Continua falando. Quando o céu está escuro, vai chover. Não é. Para pensar, estatisticamente, não é? Foi avisado 7 dias antes. Sim. Jesus colocou o código aí. Né? 7 anos antes, né? Em 2023 começaram a falar, agenda 2030, começaram a falar muito grande reset, começaram a falar mais de outras coisas. 7 anos antecedente, alguma coisa vai acontecer. Sim. Né? Me deu essa impressão. Fora os 120 anos que ele já estava construindo a arca, que era sinal de que vinha alguma coisa. Sim. E assim, ele pregou, obviamente. Ele, Enoque, pregou e o povo não deu a ouvido. Aceitaram. E segundo os estudiosos, né, o mundo tinha entre 7 a 10 milhões de habitantes naquele período de tempo, né? Metade da população da grande São Paulo. Né? Pois é, e assim, 8 entraram na arca. Isso corresponde a 0,0001%. Sabe, muito pouco. Sim. Muito pouco, é o remanescente fiel. O exército de Gideão, 32 mil homens aparecem lá. 300, menos de 1%. Então, até na parábola das virgens, a estatística é um pouquinho melhor, que é 50%, né? Porque metade entra. Já fica essa melhor. É melhor. As outras são horríveis. As outras são preocupantes. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas aí que tá, na Apocalipse capítulo 7 também fala que veio uma grande multidão, que ninguém podia contar, vestido com vestes brancas, né? Com palma nas mãos, né? Palma, planta, né? A palma. Planta, né? Representa a paz, né? E estavam diante do cordeiro, a paz. Né? E aí um ancião perguntou, de onde veio tanta gente? Eles vieram da grande tribulação. Então na grande tribulação... Isso quer dizer o quê? Como vieram da grande? Que na grande tribulação o bicho vai pegar de tal maneira que você não vai ter para onde... Vai se converter. Claro, porque pela dor, não foi pela dor. Pela dor, porque eu vi, foi pelo amor, foi pela dor. Eu escutei isso, me falaram, eu não acreditei, dei as costas, fui deixado para trás. Aí só tem um caminho para ir. Ai, meu Deus. Até o ateu falei, meu Deus, na hora do aperto, né? Com arrebatamento, se não colar o discurso da abdução alienígena, eles vão ver, cara, a Bíblia se cumpriu, né?